Nós vamos conversar agora com o Marcos Raul de Oliveira. Ele é psicólogo e fundador do Psico Online. Nosso assunto aqui agora é saúde mental. Nós tivemos aí recentemente, um fato inédito, o caso da Simone Biles, por exemplo, que quem imaginaria que uma pessoa que teria chances de encher o pescoço de medalhas, de ouro, de prata, de bronze, pararia e falaria: eu preciso cuidar da minha saúde mental primeiro, medalha não é tão importante quanto a minha saúde, Foi mais ou menos esse o recado que ela quis passar. O senhor também entendeu assim, doutor Marcos? Sim, Edmilson, ao mesmo tempo é muito interessante e é muito legal ela trazer esse assunto para a pauta, porque ele destaca um trabalho que a gente vem fazendo há muito tempo, e quando eu falo a gente, eu falo todos os profissionais de saúde ligados à psicologia, e a gente vem trabalhando muito nesse conceito, porque a saúde mental ela está ligada a vários modelos específicos que são importantes para o nosso funcionamento. E ela é uma notícia tão importante, ela traz para à tona um tema tão relevante, porque, olha só, Adilson, a saúde pública é um dos temas, na saúde pública, a saúde mental é uma das áreas mais negligenciadas, A gente tem aí quase 1 bilhão de pessoas no mundo vivendo com transtornos mentais, 3 bilhões de pessoas morrendo todos os anos devido ao uso nocivo de substâncias, e uma pessoa morrendo a cada 40 segundos por suicídio. Quando a gente tem um cenário dentro de um espaço de pandemia, inclusive, que existe um adoecimento mental, um adoecimento social, quando uma atleta olímpica traz à tona o tema, é super importante para a gente discutir, discutir o que está envolvido nesse processo, o que está acontecendo, o que ela passa. Pensando ainda mais, que a Simone, ela tem toda uma estrutura, ela tem todo um apoio, ela tem um aporte, ela tem um time, também suportando ela para conseguir aguentar a pressão. Mas quando a gente traz isso para o dia a dia, quando a gente traz isso para a gente aqui, para você aí que está no seu trabalho, é muito mais complicado, é muito mais delicado, esse nosso caminho de lidar com a saúde mental, porque a saúde mental ela passa pelo processo desde o individual até para esse processo comunitário, Eu acho extremamente importante esse tema e ela ter mencionado isso e focado principalmente num evento de porte mundial como que é a Olimpíada, O senhor diria a respeito de autossabotagem e autocuidado? Então, Admilson, isso é uma pergunta extremamente interessante e legal, Porque a gente acaba levando o mito, do autocuidado, e no final a gente acaba se sabotando. A gente começa a ir para um sentido de ilusão de que a gente está cuidando de alguma coisa, mas no fundo, a gente acaba se sabotando. Vou dar um exemplo, A gente fala assim: olha, eu vou relaxar. E para relaxar eu passo o dia assistindo séries. Só que nesse período assistindo séries, eu estou deixando de ver um monte de outras coisas que são importantes no meu dia a dia, Eu acabo verificando e ficando bitolado, em alguns exemplos. E até um outro exemplo um pouquinho mais complicado, que a gente começa a ficar alienado, A gente começa a achar estranho algumas coisas que acontecem e a gente começa a acreditar, que algumas coisas são normais. A gente começa a naturalizar determinadas coisas. E essa autossabotagem acaba levando a gente a descuidar, de situações que são processos de adoecimento.
a gente começa a ir para um sentido de estresse, a gente começa a ver, a gente começa a acreditar que, por exemplo, o estresse é só ruim, né? Mas o estresse também faz a gente se movimentar, o estresse faz a gente seguir. O problema é quando o estresse ele é exagerado, quando a gente vive sob tensão o tempo todo, quando a gente vive sobre medo o tempo todo, quando a gente pega o nosso físico e a gente começa a ter um problema entre um emaranhado mental, físico e emocional. A gente sempre fala na psicologia, né, do ser biológico, psíquico e social. Então a gente sempre tem essa balança para equilibrar, que a gente tem que ver a nossa máquina funcionando, né, o nosso corpo funcionando, o nosso cérebro funcionando. A gente tem que ver aí o nosso sofrimento psíquico, o que está acontecendo, voltando até o caso da Simone, né? A gente tem que olhar para dentro da gente e ver o que está rolando. E aí quando a gente fala de ver para a gente, né, a gente olha depois ao nosso entorno. A gente olha para quem está do nosso lado, para os nossos filhos, olha para o que está acontecendo. E a gente acaba falando que autocuidado é excelente, isso não tem a menor dúvida, né? Mas quando o autocuidado ele foca num processo muito egoísta, isso acaba criando uma autossabotagem. A gente acaba procrastinando, né, atitudes para a gente se poupar, a gente acaba enfraquecendo, né, o emocional para poder avançar em determinadas coisas, a gente adia a solução de problemas graves que a gente tem que colocar a mão. A gente fala, por exemplo, eu vou descer pro bar, né, para tomar uma e para conversar com alguém, mas eu adio todo dia a ida ao médico e adio todo dia a ida ao psicólogo. E esse problema, quando vem, né, a gente chega no limite, e quando a gente chega ao médico, quando a gente chega ao psicólogo, a gente já está naquele limite de explodir. E aí a gente está disfarçando autocuidado para um processo de autossabotagem, né? Então, qual a diferença entre relaxamento e comodismo? Os dois são importantes, tá, Edmilson? A gente tem que relaxar, a gente tem que cuidar, porque a gente vive em uma sociedade que nos cobra o tempo todo, né? A gente é cobrado no trabalho de entregas, a gente é cobrado de responsabilidades diárias o tempo todo, e aí muitas vezes a gente fala, gente, para um pouquinho, respira, olha para o lado, né? Tipo, olha para cima, tira o foco do olho do furacão, né? E faz alguma coisa pensando um pouco em você. O problema é quando a gente está olhando para esse momento, né? A gente está entrando nesse processo de relaxamento e a gente começa a buscar soluções mirabolantes, né, para estados que acabam não considerando o nosso caminho, nem físico e nem mental. E a gente passa a se acomodar. Então a gente vai falar, ó, beleza, esse final de semana eu estou muito cansado, essa semana, né, pegar outra semana. Essa semana eu estou extremamente cansado, eu vou aproveitar para relaxar. Então a semana que vem eu vou para a academia. Essa semana, então, agora, ó, final de semana está chegando, eu vou aproveitar para poder comer uma pizza, para poder fazer alguma coisa, para poder fazer isso. E no final das contas eu vou adiando, né, momentos específicos. E relaxar é importante, mas a gente não pode se acomodar. E o que é se acomodar? Tudo que é em excesso, a gente costuma dizer que é ruim. Então, por exemplo, se a gente tem um excesso de medo, ele vira uma fobia. Se a gente tem um excesso de ansiedade, por exemplo, eu estava um pouco ansioso aqui aguardando a entrevista, mas é uma ansiedade natural, é uma ansiedade normal, né, de uma dinâmica que acontece. Mas só que se essa ansiedade me trava, ela vira um transtorno. E esse corpo parado, ele precisa se movimentar, a nossa mente precisa se movimentar. E quando a gente vai nesse sentido, é muito importante a gente distinguir, né, relaxamento de comodismo. Preconceito, estereotipo e discriminação. Olha, essa tríplice, né, ela dá o que falar. Eu acho que essa tríplice a gente poderia fazer mais uma entrevista de 1 hora aí, só para poder falar desses três. Porque esses três, especificamente, eles mexem, né, diretamente no nosso contexto, né, na nossa veia sociocultural.
Lembra lá que eu falei, Wilson, que a gente tem o bi, o psicossocial? Quando a gente fala do preconceito, a gente fala do estereótipo e a gente fala da discriminação, a gente está mexendo aí nessa transição entre o individual e o comunitário. E o que acontece? A gente começa a olhar e quer chegar a criar conceitos e a criar ideias, né, que não necessariamente são a realidade. A gente acredita, né, em partes, né, em modelos específicos que são falsas generalizações. Então, o que é um estereótipo? Né? O estereótipo é uma convicção pré-concebida de alguém ou algo. É dizer, por exemplo, você está ouvindo a gente aqui no rádio e está imaginando um psicólogo de jaleco ou um psicólogo de barba branca perto de um divã. A gente está criando um estereótipo. Não é assim. E eu estou sentado aqui no meu sofá, conversando, tomando um café, e não necessariamente eu estaria ou de jaleco ou focado, né, tipo, perto de um divã. Isso a gente cria estereótipos e a gente acaba seguindo esses caminhos. E quando a gente vai nesse sentido, a gente costuma generalizar. E generalizar, quando a gente fala de saúde mental, é muito perigoso. A gente vai para caminhos e a gente começa a acreditar em realidades que não são necessárias. Necessárias não, né? Acho que são realidades imaginárias. A gente começa a acreditar, por exemplo, que é normal ser tratado mal. A gente começa a acreditar, por exemplo, que é comum, né, a agressão de um homem e de uma mulher. Né? A gente começa a acreditar que é normal a gente olhar, né, para uma sociedade que não se importa com o outro. A gente começa a trabalhar no estereótipo e a gente começa a discriminar. Falar, tudo bem, é normal ser grosseiro com a esposa. Não, não é normal. Primeiro que não é normal ser grosseiro com ninguém, né? A gente começa a entrar em relações tóxicas. E a gente começa a criar conceitos, né? E esses conceitos viram pré-conceitos. E esse pré-conceito vira discriminação. Então, acho que deu para seguir o caminho aí do quanto que é importante a gente parar no nosso dia a dia e olhar o quanto que eu estou considerando o preconceito, o estereótipo e a discriminação no meu dia. Doutor, quando a gente não está bem, a gente acaba afetando aí o meio em que a gente vive. E, obviamente, o meio que a gente vive acaba afetando a gente, porque a gente também não está bem. É mais ou menos assim que funciona? Exatamente, né? Eu lembro, uma das minhas primeiras formações, Nilson, né, é de administrador de empresas e marketing. E eu lembro de uma definição muito mercadológica que diz que as empresas são formadas por pessoas. Elas são instituições que são desenvolvidas por pessoas e elas tomam vida própria. Agora imagina se essas pessoas que estão na empresa estão adoentadas, elas estão doentes. Né? Essa empresa acaba ficando doente. Isso, quando eu estou trazendo para um modelo de mais pequenininho, né? Que a gente está falando aí de um silo específico que é a empresa. Mas quando eu falo de uma cidade, quando eu falo de um país, quando eu falo, por exemplo, de um processo pandêmico que a gente está vivendo, a Organização Mundial da Saúde, né, várias entidades focadas nesse modelo de preocupação e prevenção à saúde, né, sempre tentam trabalhar no conceito da prevenção. E mesmo assim, quando a gente começa a olhar, a gente começa a ver que o adoecimento, né, vai trazendo alguns outros problemas. E aí a gente fala, né, o que eu estou fazendo que está afetando o meu meio? Quais são, por exemplo, né, as pequenas ações que eu faço, né, que acabam gerando um dia ruim para outras pessoas? Às vezes, uma pequena ação, né, vai gerar um distúrbio gigante para uma outra pessoa. Então, se eu chego aqui, nesse dia que a gente está vendo, se a gente, na hora que tivesse vindo aqui para o nosso trabalho, Edmilson, eu tivesse sido mal educado com você, tá? Você ia chegar estressado no seu trabalho. Você ia chegar estressado
estressado do seu trabalho e você ia gaguejar no seu trabalho, ia ser ruim. E aí, conforme a gente estivesse falando nesse processo, né, você ia gerar um programa que deixasse as pessoas estressadas no rádio, né? E aí essas pessoas estressadas no rádio iam gerar pânico e a gente ia gerar um contexto social muito complicado. E aí a gente voltaria, né? E aí eu seria afetado, porque eu estaria ouvindo você estressado, ouvindo você no modelo ruim, e o meu dia seria complicado. A gente passa muito por isso hoje nas redes sociais. A gente olha as redes sociais com algumas visões que não necessariamente são a realidade, a gente é afetado por elas. Então é importante a gente sempre ter em mente, né, a diferença do nosso processo de interação com o meio e do quanto que esse meio também está nos afetando. Então não deixar que o dia fique ruim, né, porque no caminho as coisas foram ruins, a gente tomou aquela fechada no trânsito, a gente fez alguma coisa, mas olhar que se todo mundo fizer a sua parte, se todo mundo trabalhar isso de um contexto social, cultural, comunitário, né, a gente também melhora isso no individual. Para finalizar com o senhor, percebeu que não está bem, procure ajuda? Isso é importante, isso é muito importante. Eu costumo trazer a diferença entre ouvir e escutar, Admilson. A gente é muito preocupado hoje em falar. A gente fala um bom dia e a gente tem pressa em não ouvir a resposta do outro. A gente pergunta tá tudo bem, mas a gente pergunta tá tudo bem no formato automático. E é importante a gente escutar a nós mesmos e escutar aos outros que estão ao nosso redor. A gente teve um caso recente, né, de um suicídio de um adolescente da rede social. Um caso famoso que aconteceu há pouco tempo. Né? A gente está escutando os nossos adolescentes, a gente está parando e prestando atenção nos nossos filhos, porque os nossos filhos, eles prestam atenção em outras coisas, e quando eles falam, eu preciso de ajuda, pai, quando eu preciso de ajuda, mãe, eu quero passar num psicólogo para conversar, e aí eu não estou escutando, eu falo, tá bom, vai, isso é frescura, não está acontecendo. Na hora que eu passo a escutá-los, eu percebo que há uma diferença e isso causa ação. Então é muito importante a gente buscar ajuda, a gente procurar. Tem uma outra pergunta que me fazem constantemente, que é assim, qual é a hora de você procurar um psicólogo? E a resposta que eu sempre dou é, você pensou que precisa de procurar um psicólogo? Então está na hora. Porque nesse momento que você pensou é que você pode até não ter elaborado a sua resposta, né? Por que você precisa? Mas você já chegou aí instintivamente a falar, opa, eu preciso de ajuda. E aí sim é a hora de a gente olhar para tudo isso e procurar ajuda. E, no caso, né, específico, na online, o Psico Online está totalmente à disposição. Esse Psico Online é totalmente gratuito, não precisa pagar nada, é só entrar e tem sempre alguém para conversar lá ou não? Não. O Psico Online, a gente tem um projeto, né, que nós somos vários psicólogos online. A gente produz material, então assim, quando você entra no site, você vai ter uma série de materiais. Você vai ter textos, você vai ter um podcast, você vai ter entrevista, né, e você vai ter acesso rápido a um psicólogo. Porque uma das dúvidas que as pessoas têm, né, é qual é o psicólogo, qual é o profissional que eu procuro. E aí, na hora que você preenche um formulário lá, a gente lê esse formulário, a gente entende o caso e aí a gente encaminha, né, a pessoa para um psicólogo e para um profissional adequado. E aí ela vai acertar um valor, um honorário para esse psicólogo. Uma coisa que eu sempre digo é, o psicólogo está aí para ser um caminho de ajuda. E isso é importante porque negociar com o psicólogo é importante. Nenhum psicólogo vai olhar para você e vai falar, olha, né, eu sei que a situação está fácil, vamos trabalhar isso, eu vou te cobrar o olho da cara. Mas é um processo que a gente precisa trabalhar também, né? E esses honorários é que ajudam a gente a manter esse projeto e levar muita informação, muito conteúdo de qualidade para todo mundo, Admilson. O psicólogo Marcos Raul de Oliveira, fundador do Psico Online, falou ao jornalismo da cidade.